Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Desculpe o atraso, mas a doutora Cris teve uma intercorrência, mas agora a gente vai dar aí sequência à nossa live de hoje com o estudo de caso, né? As ações podem impactar negativamente na amamentação, esse será o tema de hoje. A gente vai falar a respeito de um estudo de caso de uma paciente que atendemos em conjunto. Doutora Cris já entrou. Vamos aguardar aqui ela entrar. Entrou. Oi, Carlinha, tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo jóia. Desculpa, a gente atrasa a hora da live e você Imagina, não dá conta aqui. tem problemas. Eu achei que você estava com o paciente ainda, mas a gente espera um pouquinho, claro, É, obviamente. exato. Não era qualquer paciente, era o paciente, né? Então precisava É, aqui dar é, uma, uma satisfação, digamos assim, para vocês, né? Do caso que a gente vai discutir, que é um bebezinho que ainda está bastante novinho. Mas que tem bastante coisa que já aconteceu aí nos 23 dias de vida dele. Então, bora lá sim. ver o que que aconteceu, né, Carlinha? Vamos ver. Estou só fixando a nossa live aqui. Se você quiser ir falando, pode ir falando. Tá, então tá jóia. Bom, então a gente vai falar de um bebê que foi uma criança onde teve o pré-natal sem intercorrência nenhuma, uma mãe nova. E daí o que que aconteceu? O bebê acabou nascendo de uma cesárea eletiva, mas foi um bebê que nasceu com 40 semanas e 2 dias. Então é um tempo de programação boa para de repente quando a mãe programa um nascimento. E é um bebezinho que nasceu pesando 3,2 kg, tá? É um bebezinho que não precisou de nenhum tipo de reanimação neonatal. A notinha da sala de parto foi bom, foi 9,10. É um bebezinho que fez uma golden hour que a gente chama parcial, né? Então é onde o bebê é feito o clampeamento tardio, onde ele é apresentado à mãe, mas depois ele tem os cuidados neonatais e só depois de acabada a cirurgia que o bebê acaba indo para o seio materno. Então, ele tem o clampeamento tardio, não tem o contato pele a pele tão criterioso e ele consegue ter uma amamentação aí um pouquinho próximo da primeira hora de vida, tá? Só que daí é um bebezinho que logo nas primeiras horas, a gente até falou isso na última live, eu acho, né, Carlinha? Que é um bebezinho que depois dessa golden hour, ele entra num período de sono profundo e daí ele faz um intervalo muito grande entre as mamadas. E daí começa a vir as preocupações, ainda mais que nesse caso o pai e a mãe eram médicos, então às vezes você sabe demais e daí você acaba querendo intervir de uma forma. Você começa a ficar mais preocupado, porque você sabe as consequências, e daí você acaba sendo um pouquinho mais invasivo nessa situação. Então, o bebê fez lá um período que eu acho que deve ter sido entre 6 e 8 horas de intervalo entre a mamada da sala de parto e a próxima mamada. Ele não acordava. E daí começa a entrar um desespero aí. E daí, nesse momento, é onde foi introduzido, então, por sugestão dos próprios pais, o bico de silicone, para daí que o bebê fizesse, de repente, uma mamada um pouquinho mais efetiva, né? Então, acabou tendo esse tipo de intervenção e o bebê, na verdade, pegou. Quando colocou o E tem a bico necessidade de de um bico sugar, de né? silicone, É, porque o mamilo da mãe era um mamilo pertinente para a amamentação, não era necessário. Na verdade, o bebê, ele entrou naquela hibernação que a gente fala, ele era muito sonolento,
E ele não tinha abertura de boca. É aquilo, né? É o que a gente espera que a criança faça, e a criança às vezes não faz porque está dormindo ainda, está se recuperando do parto, né? E aí vem o desespero de que a criança precisa comer, porque senão ela vai fazer uma hipoglicemia, justamente o que você falou, pelo próprio conhecimento, né, os pais médicos. Então, e aí vem a rede, porque assim, você é médico, você sabe algumas coisas, mas você está emocionalmente envolvido na questão, né? Então você acaba dando vazão para ouvir algumas coisas também. Então se fortalece, né? Aquilo. Ué, tá mamando? Vamos tentar um pico de silicone por sugestão da própria equipe de enfermagem. Uhum. E aí vem os pais acabam falando, poxa, tem a experiência, sabe? E acaba. Eu vou desativar os comentários porque eu não estou enxergando o teu rosto, Cris. Às vezes Depois eu ativo de novo. Depois eu ativo de novo. Então, as pessoas às vezes acabam entrando num erro, não por maldade, mas porque os pais, no caso, né? Porque querem ver aquela criança mamar. E, na verdade, o bebê, ele não vai mamar rios de leite, mesmo porque a mãe não tem o leite ainda, ela tem colostro, que é muito necessário para o bebê naquele momento, né? Mas que aquilo não vai jorrar, você não vai olhar e o teu peito vai estar como na pojadura, né? Cheio, que você fala, nossa, o leite, eu tenho muito leite, né? E a criança não tem abertura de boca suficiente e a mãe acha que não tem o leite, né? Não tem o leite, o bebê não abre a boca, não suga. Meu Deus, e agora? Então, o empoderamento da informação, do que vai acontecer, e a gente já falou isso em outras lives, o que esperar, né, daquela criança, né, logo que ela nasce, na Golden Hour, e como ela vai se comportar no passar dessas horas, né? Porque a criança, depois de 5, 8 horas, ela tem um outro padrão, diferente daquela da sala de parto, que a criança nasce para o jogo, né? Ela nasce para o game. Então ela vai lá, ela tem o reflexo de sucção muito presente, né? Ela está super ativa. Uhum. E depois a criança começa a ficar mais hipoativa. Por quê? Porque ela vai descansar. Ela teve um estresse ali. Os padrões vitais dela foram alterados fisiologicamente para o nascimento, obviamente. Uhum. Né? Então, depois esses padrões se normalizam e essa criança dorme. É claro, é óbvio que essa criança, você não vai deixar essa criança o tempo inteiro dormindo. Mas a gente precisa deixar essa criança descansar um pouco, né, para a gente poder insistir, mostrar para ela o que é o colostro. Mesmo que você aperte a mama e deixe pingar o colostro dentro da boca desse bebê. Esse bebê, ele só vai ser muito ativo, muito no dia seguinte, né? Vai ser uma coisa mais lenta. Não significa que você não vá colocar ele no peito para fazer sucção, né? E se ambientar com aquele peito de novo, e mesmo sugar um pouquinho. Mas, assim, as pessoas falam muitas coisas. Essa mãe verbalizou para mim que chegou um profissional lá e falou para ela, ó, não insiste, porque esse bebê vai pegar a birra do peito. Quer dizer, ela é médica, ela sabe, mas ela está envolvida emocionalmente. E ela não trabalha com isso. Ela é médica, mas ela não é atuante nessa área. Então, o que ela faz? Ela acatou. O pai acatou, a mãe acatou a sugestão do bico de silicone e foi a perdição da vida deles, né? O bebê tem o quê? 18, 20 dias já? 23 hoje. Então, 23 dias e nós conseguimos tirar o bico de silicone, foi assim, suadérrimo, né? Ele não pegava, ele brigava com o peito,
no sentido do bico, ele só fazia sucção se tivesse aquele bico de silicone. Foi suado, nós conseguimos tirar, eu suei a camisa, tiramos, né, em conjunto com ela, claro, obviamente. Só que a gente tem uma questão que é a cicatrização, porque com o bico de silicone, desde o nascimento, mamando com o bico de silicone, e de uma maneira errada, porque a pega fica errada, né? O padrão de sucção fica errado, né? E isso vai causando trauma nesse mamilo, vai causando escoriação e fissura e abre esse tecido, né? E o bico abre o tecido e o bico de silicone ali fica o quê? Macerando esse mamilo, fica ali em contato, né? Fazendo fricção nesse mamilo o tempo inteiro que o bebê está mamando. Ele é livre demanda, o bebê uma em uma hora mama, de 2 em 2 horas, seja lá, né? E causando cada vez mais trauma. Então, conseguimos tirar o bico de silicone, mas o padrão de sucção dele, o padrão de posicionamento dele está difícil de ajustar, porque ela continua com algumas escoriações, né? E algumas escoriações não, uma baita de uma fissura que a Cris acabou de atender e acabou de me mandar antes de começar a live para eu ver como é que estava. Antes então de falar, tá bem cicatrizadinho, e daí depois que o bebê mama, ele realmente ele abre tudo de novo. Ele abre tudo de novo. Porque é o comportamento desta boca, desta pega com esta língua, né? Porque o bebê, como eu já falei aqui algumas vezes, e a gente sempre repete, o bebê não precisa de mamilo para mamar, né? Obviamente, ele faz a pega no conjunto da obra. Só que a língua faz um trabalho canolando este mamilo. Então, essa língua está impactando nesse mamilo de uma maneira que a gente precisa reajustar. Porque senão não adianta. Faz o laser e não adianta. Cicatriz, ele vai lá e arrebenta com tudo de novo. Exatamente. Está enxugando gelo, né? Está enxugando gelo. Carlinhos, eu queria aproveitar para mostrar uma imagem aqui. Eu vou virar a tela aqui. Isso aqui é legal para vocês terem uma noção, né? Bom, Calma aí, aqui. Tá aqui embaixo. Isso daqui a gente o tamanho do estômago do bebê. Isso, o tamanho do estômago do bebê. Então, a gente vê que no primeiro dia, esse é o tamanho do estômago de bebê, é o tamanho de uma cereja. Então, normalmente ele enche com 5 a 7 ml. É bem pouquinha a quantidade. E daí, lá para o terceiro dia, aqui vai ser um pouco mais perto da alta. Ele fica mais ou menos o tamanho de uma noz. Só que a gente está acostumado, né? A gente está acostumado a ver bebê maior mamar. E daí a gente vê aquele bebê que mama lá, os seus, aqui nessa mamadeira tem 100 ml. Então, o que a gente tem na nossa cabeça é mais ou menos essa quantidade, esse volume de 100 ml. E daí a gente fica achando que o nosso peito no primeiro dia tem que produzir uma quantidade, esse tanto de quantidade. E, na verdade, e a capacidade estomacal dele também, eu costumo dizer, não te interrompendo, mas eu costumo dizer que a natureza é sábia. A capacidade estomacal de um recém-nascido é de 5 a 7 ml. Então, esse bebê, mesmo que você está fazendo uma hipoglicemia, e a gente vê, eu trabalhei muitos anos em maternidade, e você vê 60 ml, 40 ml para uma criança que acabou de nascer. O que vai acontecer? Volta tudo, começa a jogar fora, porque não cabe, né? Exatamente, é isso realmente o que acontece. Então, só nessa ansiedade de não saber o quanto o bebê está mamando e achar que o bebê está mamando muito pouco. Então, é muito interessante ter essa noção de que realmente no primeiro dia é o tamanho de uma cereja o estômago dele. E daí lá no terceiro dia, tipo, é uma noz. Então, é pouco. Eu vou pegar o meu negocinho lá, que a gente mostra, que pela foto a gente vê, tem uma noção, mas aquilo ele é bem pontual, porque a gente consegue ver exatamente o tamanho. Me dá 2 minutinhos. Né? Não, tá jóia. Vai falando aí. Pode deixar. Então, é importante ter essa noção de volume de estômago, para daí você saber mais ou menos o quanto você espera que o bebê
mame naquele período e lembrar que ele vai ficar um pouquinho mais sonolento e que ele pode ter um pouquinho mais de reserva, principalmente se ele for igual esse bebê, um bebê que nasceu do tempo certo, de 40 semanas e com peso muito bom. Então, quais são os critérios que vão mostrar para a gente se esse bebê precisa de fato de uma intervenção nossa ou se dá para segurar mais um pouco até que o bebê desperte de fato? Então, a quantidade de xixi que o bebê faz é uma pista boa para a gente saber se a gente precisa intervir ou se a gente não precisa intervir. Se você tiver a possibilidade de pesar esse bebê nesse meio de tempo e ver o quanto que ele está perdendo de peso, também é uma outra possibilidade para você fazer. Para ver se ele está perto dos 10%, se ele não perdeu muito. E outro teste que dá para a gente fazer é o controle da glicemia. Esse bebezinho era um bebê de termo, com um peso de nascimento bom. Então, teoricamente, em princípio, ele não precisaria de controle da glicemia. Mas uma vez ele mostrando essa intercorrência, uma possibilidade seria a gente ver como é que estava a taxa de açúcar no sangue dele, para saber se a gente precisaria intervir ou não, tá? Então, esses daí são algumas dicas que a gente tem para avaliar a real necessidade. E daí fica a questão, né? O que seria menos pior? Colocar o bico de silicone ou complementar o bebê? Tem essas duas questões aí que a gente fica entre a cruz e a espada. E daí a gente tem a impressão de que colocar o bico de silicone, por ainda ser leite materno, acaba sendo melhor. Mas o que acontece? Quando a gente coloca o bico de silicone, aí você tem o bico aqui. O bebê morde o bico, ele não chega até a areola da mãe. Ele fica mordiscando só mais o mamilo. E daí, o que acontece? Por ter uma certa pressão no peito da mãe, o que faz? O peito enche o bico de leite e o bebê morde esse bico e com isso ele consegue ter o leite. Então, a minha impressão que dá nesse caso, agora nesse momento, é que por fora a gente percebe que a pega tá certa. Então você olha, o bebê tá fazendo todos os passos direitinho. Mas a minha impressão é que o movimento da língua dele, ele não tá fazendo essa canulação para ordenhar o bico, o mamilo da mãe. Porque ele não fazia. Porque ele já não fazia isso com o bico de silicone. Ele tem que aprender e muitas vezes precisa ir de um profissional para poder ensinar. Exatamente. Então foi isso que eu combinei com essa mãe, que eu vou reavaliar ele na terça-feira para a gente ver como é que tá a questão de cicatrização, do peso, porque entre a minha avaliação e a consulta de hoje teve muita intercorrência, né? Ele tirou... Qual foi o peso dele? Então, ele perdeu bastante peso, ele está com 2,800. Perdeu? Não ganhou? Ele estava com 3,40 kg, ele está com 2,865. Então, ele perdeu mais 200 gramas, mas a minha impressão que eu tenho é que ele piorou na hora que tirou o bico de silicone. Tanto que a gente teve um período que ele ficou 12 horas sem mamar, a gente teve um período que ele ficou sem diurese. Então, ele teve, na hora que tirou o bico, realmente ele teve uma intercorrência importante. E parece que depois disso vem melhorando aos poucos. Então, a minha impressão, parece que esse bebê já teve um peso menor do que esse que eu vi hoje. Então, quero ver de hoje para terça o que vai acontecer. Se ele vai ter um ganho de peso. Então, assim, ele estava pior, vem ganhando. Então, a minha tendência é que ele ganhe até terça-feira. Eu coloquei uma meta com os pais, porque eu preciso ter alguma métrica totalmente empírica. Não é normalmente o que a gente espera entre 25 a 30. Não foi isso que eu estabeleci com eles, porque tá indo mal. Então, eu não vou setar nos 30 por quilo, porque não vai, os 30 gramas por dia a gente não vai atingir essa meta. Se eu colocar essa meta, eu vou ter que complementar esse bebê. Então, eu estabeleci empiricamente uma meta de 20 gramas por dia para a gente ver na terça-feira. Porque o que acontece? Como ele está sugando errado, provavelmente ele está
ele não está conseguindo tirar a quantidade de leite que eu espero que ele tire, e daí isso está repercutindo. Porque, Pode falar. porque o bebê, quando ele mama no bico de silicone, é aquilo que você falou. Ele extrai o leite da região ampolar da mama, que é a região areolar. Porque quando o bebê ele faz a sucção e para de mamar, o leite não volta para os alvéolos, ele fica no caminho ali. E fica, vamos fazer uma analogia aí, uma coisa para entender. Ele fica empoçado, vamos dizer assim, na parte areolar. Então é este leite que ele está mamando e mordiscando, né, fazendo aquela sucção, aquela fricção com um bico de silicone ali. Exatamente. Eu fui pegar para vocês terem noção do tamanho do estômago do bebê recém-nascido. É isso aqui, gente. Ó. Aqui eu tenho a evolução dos 30 dias, tá? Esse aqui é o tamanho do estômago do bebê logo que ele nasce, recém-nascido, de 5 a 7 ml. É a capacidade estomacal do bebê. Na saída da maternidade, ele já, uns 4 dias mais ou menos, ele tem esse tamanho de estômago aqui. A capacidade até 27 ml. E esse daqui, 30 dias do bebê. Então vai tendo uma evolução, tá vendo? Então, como é que você quer que uma criança, um recém-nascido, mame muito, muito, né, e fique satisfeito com esta capacidade estomacal? A mulher nem tem essa produção, né? Esse leite vai descer no terceiro, quarto, quinto dia, dependendo aí de cada mulher, de cada via de parto, enfim. Isso tudo interfere, né? Parto cesárea às vezes leva um pouquinho mais para descer o leite e tudo mais. No caso desse bebê, ele realmente foi um bebê muito mexido nesse sentido, né, Cris? E ele chegou pra gente com 7 dias, né? E aí a gente fala daquele limbo, né, Carlinha? Onde a nossa sorte é que de repente não desmamou, né? Nesses 3 dias, porque a mãe com essa fissura, sem ter uma assistência, né, próxima ao risco dela desmamar, era muito grande. Então, hoje, você já vê, são 23 dias de vida, ele chegou com 7 dias, Carlinha suou a camisa aí, demorou mais uns 10 dias para conseguir tirar esse bico de silicone. O bico. Então, a gente ficou aí, então, se ele chegou com 7 dias, lá para 17, 18 dias, ele conseguiu tirar, e aí a gente tem uma evolução em menos de 5 dias dessa retirada. Então, é lógico, a mãe vem hoje na consulta, ela vem esperançosa, ela vem feliz porque ela tirou o bico de silicone, ela entende todas as intercorrências que ele teve nessa retirada, então ela relata que não foi bom, e daí quando a gente pesa e a gente vê uma perda de peso, dá aquela desanimada. Aí eu falei para ela, aí vem a questão, Kika, por que você não complementou agora? Por que você não mudou a estratégia agora? O que acontece? Primeiro, os outros parâmetros clínicos do bebê estão excelentes. Ele está numa atividade boa, ele está com um padrão de evacuação bom, ele está com um padrão de diurese bom, ele está com uma atividade excelente. Então, não é um bebê que me inspira medo por conta desse perda de peso. Então, e se a gente for comparar com o peso de nascimento, ele ainda bate perto dos 10% do peso de nascimento. A gente já teve uma discussão de um caso clínico aqui, onde o bebê perdeu 25% do peso de nascimento. Sim. Esse sim é um caso um pouquinho mais grave, que a gente precisou intervir um pouquinho mais. Então, os parâmetros clínicos desse bebê, eles são todos excelentes. E a gente vê que está num período de melhora. Então, a gente vai ver na terça-feira. E tá com acompanhamento, né? Sim, tá com acompanhamento. Exato, tá de perto e tudo mais. E daí a gente vai ver se a gente otimiza essa questão de cicatrização. Mas hoje eu já falei para os pais que provavelmente o que está acontecendo é um erro de posicionamento de língua.
E aí a gente vai precisar de um profissional que tenha uma atuação um pouquinho mais global, porque a gente avaliar só a parte superficial ou externa, a gente não percebe erro de pega. Hoje eu até posicionei na invertida para ver como é que ficava, de repente, se mudasse ponto de pressão, se melhorava a questão da escoriação Piora, né, depois da invertida. mamada. Foi A igual, invertida na muitas verdade. vezes acaba piorando a fissura, né? Ela Às apareceu vezes da acaba. mesma forma. A única coisa que foi bom é porque ela esvaziou uma parte que estava um pouquinho mais engurgitada aqui na parte lateral, e daí Sim. isso trouxe um alívio um pouquinho para a mãe. Mas não acho que seja uma opção, porque eu acho que na terça-feira a nossa conversa vai ser para realmente ter uma abordagem da osteopatia. Eu só quero que esse bebê esteja num ritmo de ganho de peso um pouco maior, para de repente a gente não piorar gasto energético por uma abordagem de repente irritar um pouquinho mais esse bebê, de trazer um pouquinho mais de desconforto para esse bebê. Mas com certeza é impressionante. Eu até fui ver de novo a condição do freio da língua dele, para ver se tinha alguma coisa que poderia estar influenciando também. Mas, nossa, a língua dele é linda, ele faz uma. Ele tem a capacidade ele tem a língua bem soltinha. bem soltinha. Não é isso Tem a língua bem não é isso que está prejudicando. impactando. Não parece ser isso que está impactando. Então, acho que terça-feira a gente vê como é que está essa questão. E daí a gente vê de auxiliar Encaminhar para a osteopatia. Carlinha, agora pensando assim, uma coisa, discutindo aqui com você ao vivo, o que eu discutiria com você em off, algumas questões. Não tem jeito, aquele mamilo, na hora que ele está granulando, ele vai lá e faz o trauma de novo e abre tudo de novo. De novo. Existe alguma forma da gente fazer algum curativo que melhore a granulação desse tecido entre uma sessão de laser e outra ou não? Não tem. O laser não tem, porque tudo que você for colocar como algo para uma ferida, vamos dizer, porque é uma ferida, né? É um local úmido e é um local onde tem atividade o tempo todo. Então não tem como fazer. Ou ela vai interditar, a gente vai fazer o laser e a gente vai interditar essa mama, que está pior, e ela vai ordenhar e extrair esse leite e ofertar esse leite de uma outra forma para ele, tá? E aí a gente interdita a mama por uns dias mesmo, 3 dias, aí a gente vai acompanhando como é que vai ficando essa cicatrização. Faz o laser, dá um intervalo, às vezes é até melhor dar um intervalo maior, né? Não fazer um intervalo de 24 para o laser, mas fazer um intervalo de 48. Tá. E interditar aquela mama, não ter atividade de sucção nessa mama. E aí ela vai ordenhando e vai ofertar esse leite que ela vai tirar através ou do copinho ou da dosadora, de uma maneira também que não piore a situação, né? A posição de novo. Porque se a gente colocar uma madeira de novo, a gente vai perder todo o trabalho que a gente fez. Vai perder todo o trabalho que a gente fez, exatamente. E aí vem a insegurança dos pais. Vem a insegurança dos pais no sentido de, como é que eu oferto isso no copinho? Eu não tenho segurança. Para isso servem os profissionais, para ajudar, para treinar, para mostrar como faz. Por quê? Porque o bebê, ele se acostuma com as coisas muito facilmente, mas ele precisa aprender as coisas, como qualquer ser humano. Ele nasceu com um reflexo de sucção, mas ele não nasceu sabendo mamar, fazer a pega certa, fazer a extração desse leite corretamente. Ele teve que aprender, né? O copinho e a dosadora é a mesma coisa. A criança tem que passar pelo processo de aprendizado. E muitas vezes os pais falam assim, olha, eu dei, ele se irritou uma vez. É óbvio que a primeira vez não vai ser o sucesso total. Não vai. Porque a criança tem que aprender
a extrair aquele leite daquele copo, daquela colher dosadora, como ele extrai do peito, como gatinho, projetando a língua para frente e canolando aquele leite ali. Exatamente assim. Então, às vezes, tem crianças que aprendem muito rapidamente, tem crianças que são mais demoradas. E a gente precisa ter os 2 P's. Eu falo sempre para elas. Os 2 P's têm que aparecer na frente, gente. Eu sei que a preocupação é uma coisa que invade os pais e os pais ficam ansiosos. Mas a paciência em relação ao que você está mostrando para essa criança é muito importante. E a persistência no que você está fazendo. Então, não é a primeira vez que você apresenta uma mamadeira dosadora que ele vai falar, opa, mamadeira nova, e vai mamar direitinho. Talvez sim, mas a grande maioria, não. Vai demorar 1, 2, 3, às vezes, sei lá, algumas vezes, para ele se habituar com aquilo, né? E aí, nesse caso, se inserir a mamadeira comum, né, a bico pétala, a bico X, Y, Z, vai impactar, a gente vai perder essa amamentação. E eu já tinha dito isso para ela. A gente não pode. Ela falou, vamos interditar, a gente tira e põe na mamadeira. Ela tem a dosadora, eu levei a dosadora para ela. Mas ela não quis usar, ela não quis usar. Sim. Talvez agora ela veja a necessidade da gente tentar introduzir, eu vou ter que ensinar como é que faz. Eu vou dar uma vez, passar para eles, experimenta. É assim que a gente sente segurança e é assim que os pais aprendem. Não é simplesmente você falar, olha, esse dispositivo aqui, ó, ele não impacta na amamentação. Então você ordenha teu leite na bombinha ou manualmente, você põe aqui e dá para o bebê. Ó, você põe na boca dele, assim, 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 e vai embora. Não é assim que funciona. Né? Eu acho que se você está mostrando um dispositivo que para a criança é novidade, óbvio, e para os pais também, né? Porque a mamadeira, todo mundo um dia viu uma mamadeira, como é que enfia na boca da criança e a criança mama, ok. Agora, um copinho, essa mamadeira dosadora, é um dispositivo diferente. Então, vamos orientar, vamos acolher e vamos mostrar como é que faz. Porque sozinho eles abandonam. Porque a criança, muitas vezes, derruba tudo. Eles não têm a agilidade de segurar, de dar, muitas vezes precisa de ajuda mesmo. Né? Então, precisa acolher, mostrar como faz, para poder não perder essa amamentação. Teve mais 2 coisas nesse caso que eu também acho que piorou um pouquinho essa questão da fissura, que foi a quantidade de tempo, né? Então, teve períodos de mamada que o bebê ficou... 1h20. 2 horas. 2 horas mamando o mesmo seio. Então, assim, não é sucção efetiva. O bebê tá... esse termo, né, de chupetar, que é a sucção não efetiva, onde ele... Não nutritiva. Não né? nutritiva, assim, a sucção... Isso. Ela é importante até para sinalizar o corpo de quanto leite precisa produzir, mas por um período um pouquinho menor. Então, não é você deixar o bebê sugando 2 horas que vai fazer esse tipo de diferença. E uma outra questão foi quando precisou ordenhar o leite, numa primeira orientação, para ordenhar o leite, o bico já estava fissurado, e daí houve a opção por usar a bomba elétrica, né, Carlinha? Então, quando o bico está fissurado, a gente evita um pouquinho de usar as bombas, né, para fazer a ordenha, porque senão elas acabam piorando pelo vácuo que faz, pela pressão que faz, abre de novo o bico. A pressão negativa, né? E quando a gente pede para vocês ordenharem com as bombas, normalmente a gente limita o tempo de ordenha em 15 minutos. E daí ela também acabou fazendo a ordenha durante 1 hora, em um seio só. Então, aí é a mesma coisa do que o bebê mamando durante 2 horas. É você deixar lá a bomba para ficar ordenhando durante 1 hora. Então, realmente vai
escoriar mais ainda o mamilo que já está machucado. E daí vem Sim. daquela expectativa exata de acabar ordenhando X ml em uma sentada, porque achar, ordenei pouco, ordenei 20 ml. Poxa, pouco, o bebê já tinha mamado. Você foi ordenhar depois. 20 ml não é pouco. Na verdade, não é. Eu não vou fazer assim, vai ordenhar até ter 50 ml. Não é isso que a gente orienta normalmente. A gente orienta um período de tempo, normalmente de 15 minutos, após a mamada do bebê, para fazer essa ordenha. E daí, se vai sair 1 ml, 2 ml, 50 ml, claro que vai depender um pouquinho da produção de cada mãe e de em qual momento você tá. Se você tá um pouquinho mais no começo, vai ser um pouquinho mais difícil. Se você já está mais lá perto de 6 meses, isso talvez se torne um pouquinho mais fácil. Então, é só tomar cuidado com o tempo de estímulo que vocês acabam fazendo na mama para não piorar a fissura dela. Na verdade, o estímulo da manual, ele é muito diferente do estímulo da bomba, né? Porque quando você dá o estímulo da bomba, ele faz uma pressão negativa. Agora, quando você vai manualmente na mama, você vai rodeando essa areola e você vai fazendo o movimento como se fosse da boca da criança, né? Porque você faz como se fosse a sucção, você leva esse mamilo para trás, essa parte areolar para trás. É diferente do estímulo da bomba que puxa só mamilo. Vem até uma parte da areola, mas não é a parte onde a criança tem que abocanhar. Por isso que a gente fala que a criança tem que abocanhar uma grande parte da areola, ou total, dependendo do tamanho. Tem mulheres que têm a mama muito volumosa e a areola é muito grande. Então, a criança tem a boca pequenininha, ela não consegue. Mas uma grande parte da areola faz esse mecanismo ser mais efetivo. Então, muitas vezes eu falo para elas, vamos fazer manualmente. Esquece a bombinha um pouco, porque elas acham que a bombinha faz milagre. E, pelo contrário, a bombinha frustra, porque é diferente, é uma sucção diferente, então elas diminuem, sai muito pouco, e quando faz na mão, ela fala, nossa, olha o jato, não sai esse jato na bombinha. Uhum. Então eu falo, esquece um pouco, principalmente, eu não deixo. Quando elas têm alguma fissura, alguma escoriação importante nos mamilos, eu falo, não é para usar bombinha. Eu vou dar alta quando for necessário. Quando tiver tudo cicatrizado, bonitinho, aí você pode voltar. Mas elas acham que a bombinha ela é mais rápida, é mais efetiva. Pelo contrário, ela lesa mesmo o tecido. Uhum. Exatamente. E aí fica difícil depois a gente consertar, né? É traumático, né? Não é que fica difícil de consertar, a gente até conserta. Mas é traumático para a mãe, é traumático para o bebê. Amamentar não tem que ser um sacrifício, né? Uhum. Tem que ter ajuste e dor ninguém merece sentir. Né? Amamentar com a fralda na boca e mordendo a fralda porque tá com dor, gente, pelo amor, né? Uhum. Exatamente. Bom, vamos ver o que a gente vai conseguir nesse caso, né, Carlinha? Vou lá amanhã. Tô indo lá amanhã. Eu fiquei sabendo, né? Vamos ver o que a gente consegue, mas acho que a gente vai ter que fazer aquele trabalho bonito, multi mesmo, para tentar ajustar isso, né? Mas vamos ver, é o que eu falei. Falei para ela, eu acho que o pior já passou, a gente já conseguiu alguns ganhos, porque senão parece que só tá vendo a parte ruim, né? Você acaba focando na parte ruim. A gente já teve bons ganhos, mas não tem jeito, a gente ainda... Porque o que acontece? Impacta, né, Carlinha? Se a gente não tiver um padrão de sucção adequado, com a posição de língua adequado, a gente não vai ter um crescimento facial ganho de peso, adequado. Não vai ter peso, não vai ter crescimento orofacial adequado. Essa mama vai ter uma produção inadequada, porque começa a diminuir a produção, né? Então, quer dizer, é um efeito bola de neve, uma coisa vai puxando a outra e a gente perde essa amamentação. Né? Então, o olhar multiprofissional é muito importante, a gente sempre fala isso aqui, né?
E a osteopatia veio para realmente ajudar a gente, assim, muito, 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 porque adequa e vai depois, que é uma beleza, né? Então, tem pais que às vezes acabam relutando em ir, e quando vão, falam, nossa, eu devia ter vindo antes, né? Eu relutei, eu devia ter vindo antes, tinha ajustado antes. E tem pais que não conhecem, não sabem do que se trata, e às vezes tem o certo preconceito, né? Acha que a gente está jogando para um outro resolver, e na verdade cada um no seu quadrado, né? Cada um faz a sua parte para ter um todo efetivo, né? Exatamente. Bom, tem vários casinhos aí legais para a gente ir acompanhando, e acho que vale a pena em algum outro momento a gente retornar com o caso, né, para falar qual que foi o desfecho dele. O outro caso que em um outro momento a gente discutiu aqui, o bebê já estava mais velho, já estava na parte de introdução alimentar, então a gente conseguiu falar o que aconteceu no final das contas com ele. Esse daqui vai ficar a seguir cenas do próximo capítulo, mas que em algum momento a gente volta aqui em alguma outra oportunidade para falar como é que deu esse desfecho, né? De repente fazer até uma discussão em mais mãos, assim, né? Trazer aí o terceiro profissional que provavelmente vai entrar na jogada para a gente ver como é que pra gente fica, poder discutir as impressões, o que achou, e daí a gente vê qual foi o desfecho dele, né? Acho que seria uma boa alternativa. Uma questão que você falou aí, Cris, que para a gente, vamos falar, teve evolução, né? Tiveram coisas boas, aconteceram coisas legais aí no meio do caminho e tal. Mesmo porque a gente não pode acabar com essa mãe. Porque se você virar para a mãe e só falar, só apontar as coisas ruins, sabe o que vai acontecer, né? Vai desistir, né? Ela desiste. Tá difícil, Ela, além dela desistir, ela vai achar que ela é a culpada de tudo isso. Eu sou culpa, minha máxima culpa. E mesmo que ela queira insistir, a produção começa a baixar, porque a cabeça começa a agir contra, né, tudo isso. Então, essa mulher precisa ser acolhida mesmo, precisa falar, não, vamos lá, dá a mão aqui, que a gente vai junto, tem fulano, tem ciclano, os profissionais, a gente vai embora. Vai ser talvez mais um pouquinho difícil, né, porque a introdução no bico, e aí o trauma de tirar, e as fissuras, enfim. Mas vai dar tudo certo. É um caso desafiador. Exatamente, exatamente. Eu fiquei pensando, eu falei... Aí no final, o que eu acabei fazendo? Eu acabei não mudando estratégia, porque eu falei assim, eu ainda não sei qual que é o resultado dessa estratégia. Porque eu tenho um parâmetro, um monte de coisa acontecendo nesse meio, e eu tenho o resultado de hoje. Só que hoje a gente está com uma estratégia estabelecida. Então, eu não tenho como falar que essa estratégia de hoje, porque o bebê perdeu 200 gramas, que essa estratégia é errada. Eu não tenho como falar isso. Porque tem muita coisa aqui no meio. Então, eu preciso o quê? E a gente vai entrar com uma estratégia, que a gente até falou aqui, eu vou entrar com uma estratégia de interditar essa mama, porque tá muito feia. Tá muito feia. Sim. Né? Então, a gente vai ordenhar esse leite, ela vai dar outra mama, vai ordenhar e a gente vai ofertar o leite de uma outra forma. Ele não vai deixar de receber, né? Ai, mas vai interditar minha mama. Terça-feira eu tenho que voltar na Cris, não vai ganhar peso de novo, ela vai entrar com o complemento. Porque o problema das mães é o complemento. Né? E a gente já falou aqui, claro, a gente não quer entrar com complemento desde que a mãe tenha leite, e a gente tem estratégias para driblar toda essa situação, não é necessário entrar, né? Você mesmo acabou de falar, para que eu vou entrar se os outros padrões dessa criança estão em desenvolvimento? Exato, né? Exato. Mas o que acontece? Muitas vezes é necessário entrar, e que não é o fim do túnel, a gente já falou isso aqui também. Às vezes
o complemento é inserido para lá na frente virar realmente uma amamentação exclusiva e livre demanda por 2 anos. Uhum, exato. Então, às vezes, é só um ajuste, né? Um chacoalhão no negócio ali para ajustar para essa criança depois voltar a mamar e o aleitamento ser em livre demanda, ser até 2 anos de idade, né? Exatamente. Então, por isso a gente precisa saber como falar com elas, precisa saber como direcionar, ter as estratégias adequadas, por isso a troca multiprofissional é muito importante. A gente também tem um outro caso de uma outra paciente, né, Cris? Qual delas? A da Carla, a Carlinha. Essa daí tá desafiador também. Tá. E aí fui atender, eu falei, Cris, vi isso XYZ, vamos ajustar o que você acha? E a gente acabou ajustando de uma forma e achando o problema da coisa. Sim, exatamente. Né? Exatamente. Então, essa troca é muito importante, porque um vê uma coisa, outro vê outra vê a outra, a gente junta e faz uma salada. Uhum. Né? Exatamente. Mas é bom ter várias visões, né? Para daí, às vezes, a gente vê um pedaço, não percebe outro. Então, é bem legal, é bem diferenciado. Bom, vamos ver então, né, Carlinha? O que vai dar a ser nosso próximo capítulo. E eu tava morrendo de medo, porque eu falei, gente do céu, eu preciso ir lá. E eu tava impossibilitada de ir. Exato, exatamente. Mas graças a Deus deu tudo certo. Situações atuais, né, que não tem jeito, né? A gente passa essa pandemia uma coisa. Ai, menina, que horror. Mas aí hoje, graças a Deus. E aí hoje eu já falei, ai, graças a Deus, vem agora. Não, agora não dá. Ai, que gostoso. Mas é isso aí. Acho que é isso, né, Carlinha? Um pouquinho mais enxutinho hoje, mas acho que é legal a gente trazer algumas experiências que às vezes o pessoal fica, nossa, como é que é feito na prática mesmo? Como é que acontece na hora do jogo, né? Como é feita essa condução? E para fechar, né, tudo isso que a gente falou, para as pessoas terem a visão de que uma ação inocente, que muitas vezes as pessoas acham ser inocente, pode se arrastar por muito tempo e trazendo impactos para essa amamentação, podendo levar até o desmame. É uma solução momentânea, né, Carlinha? Porque daí você coloca, parece que resolveu o problema naquele momento, mas aí não vê o pós, né? Não vê o que acontece aqui depois, né? Então... É como uma vez me perguntaram, você nunca colocou um bico de silicone? Você é xiita? Você é terrorista? Não, gente, eu não sou terrorista, eu não sou xiita. Eu falo a verdade, mas eu não sou. Mas o que acontece? A gente insere o bico de silicone com sabedoria, sabendo o que está fazendo. E que sabendo também que você está fazendo um pacto com o diabo. E que você, em algum momento, vai ter que pagar por aquilo, você vai ter que tirar aquilo. Né? Então, em alguns momentos, o profissional tem que saber o que ele está fazendo. Porque se ele inserir por inserir, ele entrar dentro do quarto e jogar uma semente lá. Compra um bico de silicone. Esse mamilo invertido, esse mamilo plano, não precisa ser nem invertido, hein? Esse mamilo plano, ixi, vai pegar não, hein? Pronto, já plantou a semente na cabeça da mãe. E aí, minha filha? E até aí, quando a gente vai introduzir o bico, a gente não é qualquer bico, né, Carlinha? Existe exatamente, tem numeração. Sim, tem numeração, né? Então, precisa ser direcionado por alguém que faz aquilo, entende? Que está habituado a ver e ver que pode resolver e ver que pode impactar. Então, falar e ter ações em relação a qualquer coisa, em qualquer assunto, né, em relação à amamentação ou no cuidado materno-infantil, a gente precisa ter cuidado. Porque você plantou
pronto, eles acatam, é um profissional que está falando. Uhum. Como é que você vai duvidar de alguém que está trabalhando ali na maternidade, né? No alojamento conjunto? Então as pessoas acabam acreditando, né? Mesmo porque elas querem acertar, elas não querem sair dali com problema, elas querem acertar e resolver o problema do seu filho, que é mamar, né? Exatamente. Uhum. Então, a gente precisa ter cautela, como a gente fala, como a gente introduz as coisas e como a gente retira quando a gente introduz, Uhum. né? Porque você pode traumatizar essa pessoa, essa mãe, e ela nunca vai ter a versão de querer dar de mamar. Uhum. E aí? Olha a responsa, né? É uma responsa, assim... Você consegue deitar e dormir à noite? Eu não consigo, eu fico pensando nelas aqui. É engraçado isso, né? Uhum. Outro dia foi muito engraçado. Eu falo que é transmissão de pensamento. A gente acaba entrando na sintonia de energia, né? Eu não conseguia dormir e aí eu comecei a pensar nas minhas pacientes. E eu estava com uma paciente com um caso assim bem ruim, né? Também bem trabalhoso. Uhum. Menina, ela não me mandou, e o meu WhatsApp fica ligado à noite, né? Eu deixo meu telefone ligado, porque eu sei que elas amamentam à noite, é o horário que elas têm as piores coisas. Uhum. E elas mandam mesmo mensagem. E eu deixei ligado, plim, 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 plim. Fui ver, menina, não era ela. Eu Nossa, pensando nela, que loucura. e ela me mandou mensagem. Eu falei, nossa, você não vai acreditar, estava pensando em você. Então, eu fico super preocupada. Né? Uhum. Ai, será que eu fiz tudo o que eu tinha que fazer? Será que eu falei tal coisa? Aí, às vezes, eu vou lá na mensagem, olhar, ver se realmente eu falei tudo que precisava. Sabe? Claro. Porque é uma responsabilidade, né? Então, a gente precisa ter esse olhar mesmo de cuidado, né? Uhum. Ah, que legal. Legal, Carlinha. Isso aí, gente. Então tá joia, acho que é isso, né, Carlinha? A nossa discussão de hoje. E daí, então, a gente mantém aí os nossos conteúdos diários. E na segunda-feira a gente volta com mais novidades aí falando sobre amamentação. Vamos ver se dá certo ou o convidado, ou de repente um jeito diferente aí de apresentar os temas para o pessoal. Né? Isso aí. Então tá joia, então. Gente, obrigada beijo, mais uma vez Cris. aí pela companhia. Carlinha, até mais. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, gente.